também. Já dei aula para técnico mecânica, técnico eletromecânica, segurança do trabalho e agora metalurgia. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse curso nosso, ele é mais difícil, vamos dizer assim, mais difícil um pouco do que o eletromecânico? Não, Ivan, eu não acho que seja não, tá? E eu vou te falar por quê, mas eu não tenho certeza. Tudo que tem elétrica, a parte elétrica é muito complicada. Deixa eu te falar por quê. É claro que a gente está, por exemplo, a metalurgia é uma disciplina difícil, porque ela fala de coisas que a gente não enxerga. Então, você não vê passeando por aí uma perlita, né? Você nunca viu uma perlita passeando de mão dada. Se ele vê também, tá com a pedra nela. Bota fogo nela ainda. E aí, o que acontece? Na metalurgia, na mecânica, são disciplinas que a grande quantidade de matérias, né? Vamos fazer, a grande quantidade de disciplinas é coisa que você enxerga. Mecânica, desenho técnico, por exemplo, é uma coisa que você vê no dia a dia. Que mais que vocês têm aí? Ensaios, pode ver que é uma matéria mais leve, porque é uma coisa aplicável no dia a dia. Então, essas disciplinas são mais fáceis. Agora, a metalurgia é difícil, a metalografia é um pouquinho chato. E o que acontece na eletromecânica? Tem muitas matérias, disciplinas elétricas que o cara não enxerga. Né? Não tem elétrons passeando na rua igual a perlita. Entendeu? E eles aprofundam muito nessa parte elétrica. E a parte elétrica é uma parte muito difícil. Eu posso estar muito enganado no que eu estou falando, mas disciplinas que é eletrotécnica, eletrônica, que tem muita elétrica, são disciplinas difíceis. Uma tal de lei de Fourier ali, gente, se vocês imaginassem, vocês sairiam correndo. 3 dias sem olhar para trás, se tiver que estudar isso. Ponto de Winston. Oi? É verdade. Você tem que ter também um nível de precisão, de cuidado extremo. Isso. E a abstração, né? Então, são aquelas chamadas disciplinas que têm muita abstração, que é o quê? Você tem que usar a sua imaginação para aprender, tá? É claro que a metalurgia ela não fica tanto para trás, mas não é a mais difícil. Eu não acredito que seja mais difícil que as disciplinas que tem elétrica, eletromecânica, eletrotécnica, eletrônica. Tudo bem? Não, mas não fica tão para trás assim, não. Quando você pega uma metalurgia física, por exemplo, nossa, meu Deus do céu. Eles passaram mal aqui ontem. Não é assim mesmo. Vai melhorar, professor, vai melhorar. A metalurgia em geral abrange muita coisa. Bom, a gente precisa de falar um pouquinho hoje de materiais de fratura, tá? E a fratura, ela já começa a ter a gente tem que ter uma noção de ductilidade e fragilidade. Lembram aí essas propriedades? Ductilidade, fragilidade. O que vocês poderiam me falar a respeito antes da gente começar? A ductilidade é que pode ser alongado, né, flexionado, torcido, sem romper. Isso. Então, a gente já tem uma noção de ductilidade, aquele material que ele ultrapassa a região elástica, ok? Então, ele se alonga muito antes de se romper. Excelente, né? Muito bom. Então, ele se alonga muito. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui um corpo de prova original. Ele tinha Deixa eu aumentar aqui, ó, a espessura dele. Ó. Ele tinha um diâmetro, vamos dizer assim, ó, espessura não, um diâmetro maior, e aí ele foi se alongando, se alongando, se alongando. E aqui, ó, eu exagerei, mas precisa ter ideia que um material dúctil ele se alonga muito. Isso é muito bom para fratura, tá, gente? Isso é muito bom para fratura, por quê? Você consegue prever, né, principalmente quando você tem um acompanhamento, por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito simples, né? O professor trabalhou eixo de vagão e eixo de locomotiva. O eixo de vagão e locomotiva, de 6 em 6 meses, ele, no próprio equipamento, feito um ultrassom nele, e você consegue detectar trincas e retirar esse eixo. Se esse eixo fosse frágil, né, então, vou desenhar aqui, ó, no eixo uma trinca que ocorreu aqui, ou seja, o ultrassom
conseguiu perceber essa trinca no ensaio de ultrassom, você foi e tirou esse eixo. Se esse eixo fosse frágil, a hora que aparecesse a trinca, ele já se rompia. Então, já causava ali um acidente grave, né, que poderia, inclusive, ter perdas materiais como de pessoas. Então, uma ductilidade, ela, para fratura, por exemplo, né, para processos que você pega aquele material que é crítico e consegue acompanhar, você consegue perceber, pegar aquela não conformidade antes e retirar aquele equipamento de operação. Ok? E em muitos casos, ela também consegue, vamos dizer assim, te avisar, né? Ok? Se você tem uma determinada estrutura, né? A estrutura, ela, vamos dizer que ela enjambra, né? Você percebe que ela está entortando. Isso é uma característica de ductilidade. Opa, vamos parar isso aqui, que esse negócio aqui está entortando. Ele vai ter um colapso estrutural. Não, professor, me fala disso não. Esse negócio de enjambrar aí, nossa. A pior coisa que tem é voltar a peça enjambrada. Mas pelo menos você está vendo, porque se ela fosse frágil, ela quebrava. Pois é. Ainda Ela bem que trincava, ela rompia, né? Seria o nome legal. lá no nosso caso lá ela enjambra, mas ela é ductil no caso. Ela não quebra. Pois é, mas aí dá tempo de corrigir, retirar ela e colocar uma nova? Dá. E se ela Isso no produto final, né? Na chapa pronta já, entendeu? Ah, entendi. Não é uma chapa em operação, né? Não é a fabricação dela. Já é produto final já. Ah, ok. Não é aplicável tanto assim para um produto que não foi usado, né? Mas eu estou falando que realmente um equipamento tivesse em operação e você percebesse que ele está com uma determinada deformação que você consegue retirar ele, que se fosse frágil, ele simplesmente quebraria ali e poderia causar danos maiores. Ok? Agora, uma coisa que eu gosto muito de comentar é o seguinte, que o frágil é sempre ruim? O frágil é sempre ruim? E aí, vocês acham que o frágil é sempre ruim? Não. Depende da aplicação, né, professor? Se souber manusear ele. E isso aí tem característica, porque é claro que a gente vai ver que tem aços que a gente pode quebrar essa fragilidade dele, tá? Tratamentos térmicos a gente pode quebrar essa fragilidade. Depois a gente vai ver como é que isso ocorre, inclusive com elementos de ligas ou até com tratamentos térmicos, mas tem materiais que eles são chamados de fusíveis, tá? Tem peças que são fusíveis. Por quê? Ou porque na primeira utilização de um equipamento inteiro, ela quebra e faz com que o equipamento funcione, ou, no caso, se tiver que ter uma falha, essa peça que é fusível quebra e faz com que o processo pare. Tá? Então, existe isso também. Tem peça, né? No próprio vagão tem uma peça chamada de pino do aparelho de choque de tração, que a primeira coisa que tem que acontecer para o aparelho funcionar é ela quebrar. É um material frágil que tem a sua utilidade de quebrar. Quer dizer, então, a propriedade nem sempre quer dizer que ela é ruim. Ela é ruim se ela estiver no lugar inadequado, né? O eixo, por exemplo, não pode ser frágil. Se ele estiver frágil, por algum motivo, aí ele está inadequado. Ele vai criar ali uma falha catastrófica. Mas o pino, ele é excelente. Se fosse dúctil aqui, ia dar um problema danado nessa peça. Tá? Queria chamar a atenção para isso, que às vezes a gente acha que sempre frágil é ruim. Não. Seja porque o frágil, muitas vezes, é uma chapa que ela é uma resistência ao desgaste, ela não vai sofrer choque. Neste caso, também, a fragilidade ela não influencia, porque a chapa não vai absorver, não vai ter choque, mas ela tem a dureza elevada. Ou seja, porque é um pino que ele tem que quebrar para que o equipamento funcione, ou ele tem que quebrar para parar um sistema que seria catastrófico se ele não fizesse isso, tá bom? Beleza? Tranquilo, professor. Bom.
Então, aqui as escritas, né? O material dúctil é aquele que pode ser alongado, flexionado ou torcido sem se romper, a definição que nós falamos. Ele admite deformação plástica permanente após deformação elástica. Beleza. Um material frágil rompe-se facilmente ainda na fase elástica, e muitas vezes ele nem chega na fase plástica, né? Para esses materiais, o domínio plástico é praticamente inexistente. A fase plástica dele é muito pequena, se acontecer, se houver, indicando pouca capacidade de absorver deformações permanentes. Olha o cachorro aí, ó, que quer participar da aula cedo hoje. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês pegam a água ali. Pessoal, para essa disciplina, eu já quero adiantar os exercícios. Eu vou passar essa semana para vocês um exercício em grupo, tá? De 3 alunos, um trabalho prático aí, tá? Não é nada muito grande, mas eu vou pensar alguma coisa a nível de praticidade, a nível de aplicação de indústria, que vocês, né, um dos 3 do grupo aí, falar, gente, vamos falar disso aqui que eu vejo isso na minha empresa e está dentro da disciplina. Então, eu quero uma coisa meio prática mesmo, a aplicabilidade da disciplina, tá? Professor. Oi. Dá para ser 4 pessoas, não? São 12, né? Quem tem outras matérias aí, a gente está fazendo uns trabalhos também, né? Pode ser. Igual o caso do Cássio, o caso até do Humberto. Uhum. Aí o grupo nós já está formado já. Pode ser. Se já está formado, não tem problema, não. Isso não é impeditivo, não. Eu passo essa semana. Nada muito grande, tá, gente? Para a gente fechar isso, eu preciso fechar essas notas de distribuição livre. Estou doido para me ver livre disso. Beleza. Para o Insights, eu vou fazer 3 semanas de Kahoot para nós, e mais nada. Meu Deus. Isso é bom. Metalurgia, eu vou pensar outra coisa aí também. Ô, professor, aquele outro trabalho que você passou da metalurgia é para essa semana, não é? Já fechou ele já? Ah, eu acho que eu tô olhando lá ainda, mas ele é para essa semana? Até que dia que você me consegue entregar? Ah, professor, essa semana dá para te entregar ele, ué. Beleza, então vamos fechar assim. Vamos lá. Então, aqui a gente tem 4 gráficos, né? O ensaio de tração e deformação, ele mostra materiais dúcteis e frágeis. Vocês já viram o ensaio de tração? Estão lembrados aí? O professor já mostrou, né, ou não? Já. Já vimos aí, né? Então, olha que interessante. A gente tem 4 patamares, 4 exemplos, né? Olha que interessante. O primeiro aqui é um material dúctil com patamar de escoamento. Pessoal, onde está o patamar de escoamento? Está aqui, ó. Esse aqui é o patamar de escoamento dele, ó. Aqui, lembrando que aqui é a tensão e aqui é a deformação, ó. Quando chega nesse patamar de escoamento, né, só para a gente relembrar aqui, a tensão fica constante. Olha que interessante. O material está crescendo, né, ele está se alongando com a mesma tensão, tá? Chamado de patamar de escoamento. E é um processo muito interessante, por exemplo, esse aí, para materiais que possam ser conformados. Uma chapa que vai virar uma porta de carro. O Ziel aí trabalha com trifilação, né? Trifilação? A pessoa errou feio. Isso mesmo. Trifilação.
Trefilação ou seja, conformação também é muito interessante trabalhar nesse patamar de escoamento, tá? Aliás, perdão, né? Nem é interessante, não. É um pouquinho acima, tá, gente? Não é interessante aqui o escoamento, porque muitos escoamentos, eles têm formato de serra. E se você trabalhar no formato de serra, que a tensão ela alterna muito, você vai ter defeitos na chapa aí, tá? Você tem uns defeitos na chapa devido a esse escoamento. Então, tem que ser um pouquinho acima. Desculpem, se eu falo bobagem. Mas, materiais com deformação interessante. E todo material que deforma, sem se romper, ele pode ser conformado. Então, a indústria da conformação está dentro desse setor. Do B também, tá? Apesar do escoamento dele não ser muito definido, você faz ali um 0,2 de engenharia, tem algumas regras da STM, por exemplo, você foge um pouquinho do escoamento, que pode ser um pouco perigoso, né? Ele pode trazer algumas falhas de materiais aí, porque a tensão varia. Agora, o material C e D são materiais frágeis. Aí ele já não serve para conformação. A aplicação deles é outra, né? Pode ser material... esse não linear aqui, ele nem é interessante, por exemplo, para trabalhar ele com mola, por exemplo. Não é interessante, porque o que tem que acontecer na mola? Tem que correr essa linha reta aqui, ó. Tá? Inclusive o A e o B também pode ter trabalhado como mola, né? Mas normalmente o D aqui, ó, tem valores de resiliência maiores, são materiais que podem ser trabalhados com mola. Tá? Agora, o A e o B representam materiais dúcteis, tá? E o C e o D são materiais frágeis. Como é que aí hoje a gente vai falar de fratura, tá? E a fratura, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é isso, o que é ductilidade e o que é fragilidade. Então, fragilidade é aquele que ele se alonga muito, tá? E a ductilidade é aquele que se alonga muito, e o frágil é aquele exemplo do giz. Né? A hora que o giz, você força, ele quebra. Né? Ele não se deforma nada e ele praticamente quebra. Isso é um material extremamente frágil. Por quê? Porque o comportamento da fratura, ela está em cima disso, tá? Ela está em cima disso aqui. Então, os materiais dúcteis, tipicamente, a deformação plástica, substancial, com a grande absorção de energia antes da fratura. Então, essa é a característica da ductilidade e da própria tenacidade, que é absorver energia antes de fraturar. Então, toda aquela tensão que está sendo, todo aquele impacto que está passando para o material, ele absorve aquilo para depois ocorrer a fratura. Por outro lado, né, não existe pouco nenhuma deformação plástica com baixa absorção de energia, acompanhamento de uma fratura frágil. Ela se rompe de uma vez. Ele não tem absorção de energia. Isso é uma característica interessante aí da gente tomar nota. E qualquer processo de fratura envolve duas etapas: formação e propagação de trincas em resposta de imposição a uma tensão, tá? Então, primeiro, quais são as duas etapas? Primeiro, a formação de uma trinca e, segundo, a propagação dela. É claro que, quando o material é frágil, a propagação e a formação é praticamente quase que uma coisa só, né? Mas, quando a gente fala de fratura dúctil, não, tá? Primeiro acontece a formação de trinca, a formação de uma trinca, né? Por um processo inadequado ou por um ponto de fragilidade do material ali, e depois essa trinca vai andando, tá, gente? É como se fosse isso aqui, ó, fazer um eixo aqui, ó. Ok? Aí, por algum motivo aqui, apareceu uma pequena fissura aqui em cima. Aí a trinca, ela vai caminhando, vai passando alguns meses, tá? Dependendo do material, dependendo da solicitação, vai passando alguns anos, ela vai caminhando, até chegar no ponto, tá vendo? Ela chegou até o ponto aqui, ó. Que nesse ponto aqui, agora pensa o seguinte, né? O que é tensão? Tensão é força dividido por área. Qual que é a área do material? É o eixo todo, ó. O eixo todo. Então, a tensão ela está sendo aplicada no eixo todo. Só que quando a trinca andou até esse ponto aqui, ó, qual que é a área que eu tenho agora? Só essa parte de baixo aqui, ó. Essa área não suporta mais. Então,
Daqui a pouco deve ter algum texto falando, só querendo chamar a atenção, adiantando para vocês, é o seguinte, que até um certo ponto a fratura ela se comporta como dúctil, depois, quando só tem uma pequena área, ela vira frágil, ou seja, daqui para baixo ela se rompe de uma vez. Vocês Igual entenderam cortar aí? árvore, né, professor? Oi? Igual cortar árvore. Isso. Você vai isso. bater. Numa hora ela cai sozinha. Exatamente. Ou seja, já chegou naquele ponto que, né, ali ela se rompe de uma vez. Não sei se é adequadamente a mesma coisa, tá? Você bem Não, honesto, mas é um exemplo legal de se entender. Outro É isso exemplo aí. bom também é parede de casa, em época de chuva, casa em local muito perigoso. Vai dando a trinca na parede, né? Isso, Quando você assusta, a parede cai. cai. Isso aí. É um comportamento semelhante. Olha que interessante aí. Exatamente do material dúctil. Tem processo A, que ocorre exatamente o pescoço. O B começa a formação, né? Abre ali a trinca. O C, essa trinca ela vai aumentando até chegar no ponto D, que praticamente ela se rompe, na letra E. Chama de shear aí, fibrous, né? A gente vai ver o que é isso. Pô. Trago mais uma figura para fratura dúctil, eu não trouxe, né? Fiquei devendo aí, hein? Cadê as minhas figuras da fratura dúctil? Ah, não. Matéria grande, professor. Eu perdi a fratura dúctil aqui. Não é possível. Espera aí que eu preciso de trazer pelo menos uma figura da fratura dúctil. Ficou faltando. Acabando, tá? Não é tão grande assim, não, é? Essa aqui. Não é grande não, professor, mal fala assim, né? A gente acha que é uma coisa tão simples, mas Ah, entendi. é muito Sua colocação. Entendeu? Uhum. Entendi. Ela falou, não, isso é rapidinho, né? Não. Isso aí, inclusive, é um tese de mestrado, por exemplo, né? Estudo de mestrado. Só um minutinho. Ficou faltando pelo menos mais duas coisas aí da fratura dúctil, que eu acho muito importante. A pessoa dormiu. Ô, professor, você tem? Oi? Você tem? Tem. Mestrado ou pós-doutorado? Não tem, não. E eu vou ser bem honesto, viu? Quem me perguntou? Divino. Eu vou ser bem honesto com você. Eu estou pensando muito se eu faço. Pensando demais. Diz que o negócio é bruto, né, professor? Não é isso, não. Isso aí, eu consigo. Eu sobrevivo. Com certeza. Se você dá aula de química, de física, de ensaio, de metalurgia, você consegue tranquilo. Mas é conceito de vida, viu? Senhor é o Jedi, professor. Não vou comentar ainda. Depois a gente fala sobre... A gente vai ter um dia de conversar sobre isso. Mas é conceito de vida. Como é que a gente muda, né? Eu fico impressionado como é que a gente muda. Deixa eu copiar a imagem aqui. Só um minutinho, tá, gente? Eu fiquei em falta com vocês aqui, eu não posso... É isso aqui que eu acho legal. Vamos lá. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui eu não poderia deixar... Porque isso aqui, gente, a fratura dúctil e a fratura frágil é um estado vamos dizer assim, não quer dizer que um material dúctil ele não possa se romper como frágil, tá? E aí eu acho que uma das coisas mais importantes, eu acho que é mais bacana para vocês,
na aplicação prática, né, de estudar isso, né, depois eu acho que seria interessante vocês darem uma lida, eu vou ver se eu acho uns artigos para vocês depois se aprofundarem, porque você não vai fazer isso. Mas por quê? Porque um material dúctil, ele pode se romper de forma frágil. Ok? O material dúctil pode se romper de forma frágil. É claro que um frágil não vai se romper de forma dúctil. É mais complexo isso acontecer. Tá? E quando o material dúctil, né, se rompe de forma frágil, é porque tem alguma coisa errada. E a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Tem alguma coisa que pode estar errada nesse processo aí, ou na operação da máquina. O cara fala assim, por exemplo, é muito comum, né? Você tem um determinado parafuso, o cara fala assim, não, vou apertar até sair leite. Então, eu vou colocar uma extensão aqui para ter certeza que esse parafuso não solta. E a operação está errada, o parafuso ele tem o torque adequado. Você não pode exceder a força em determinado equipamento. Tá? Um equipamento que aguenta uma certa... um caminhão, por exemplo, né? Ele tem uma tara, ele tem uma quantidade de carga, né? E o cara, não, coloca em cima. Então, são fraturas de materiais que, às vezes, o material ele foi fabricado adequadamente, o processo dele de tratamento e até de manutenção está correto, mas a operação está inadequada. Ok? E onde que se pega isso? Quando você pega o material dúctil e vai verificar que a fratura dele foi frágil. Ok? Então, eu acho isso extremamente importante para o setor de vocês. Né? O Ivan, por exemplo, trabalha em manutenção, né? Extremamente. Oi? Oi, Ivan? Oi? Só falou comigo? É importante para você isso aqui. Então, como é que é a fratura dúctil, por exemplo, né? Ele está mostrando aqui a origem. Lembra que tem duas etapas, a formação? Isso aqui é a formação da trinca. Ó. Uma origem. E aí, a fratura dúctil ela tem um negócio muito legal chamado presença de marcas de praia, que é exatamente essas linhas. Ó. Olha que interessante. Ó, quando você pega essas linhas, fala, olha, que legal, o material é dúctil e a fratura dele também foi dúctil. Aqui. Até chegar nesse final aqui, ó, lembra que eu falei que no final ele se rompe como frágil? Porque aqui, ó, e ele vamos dizer assim, né, ele até rodou muito, né? Ele suportou muita tensão ali, mesmo com trinca. Ruptura final ruptura final da peça. E por que ocorre essa marca de praia? Né? Ele está falando aqui, ó, essa marca aparece cada vez que o equipamento é desligado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Está aqui um eixo, e aqui está ele na vista, vamos dizer assim, vista de frente e vista lateral, né? Vocês estão aprendendo desenho aí? Apareceu uma trinca aqui, ó. Essa trinca você pode ser visualizada aqui na vista de frente. E aí, o que acontece? O eixo, pode parecer que não, mas ele deforma, né? É claro que eu estou exagerando aqui, ó. Você colocou uma carga nele, ele faz isso aqui, ó. Estou exagerando muito, tá, gente? Então, ocorre uma flexão nele, sim. E aí, o que acontece? Quando ele está girando, né? O que vai acontecendo com essa trinca? Ela vai andando aqui, ó. E essa flexão é que faz com que uma hora ele está para baixo, uma hora ele está para cima. Vai fazendo essas linhas aqui. Essas linhas vão acontecendo porque essa flexão vai ocorrendo aqui com o eixo. Ou seja, a trinca vai andando devido a essa flexão que ocorre com o eixo. Claro, flexão elástica, né, gente? Flexão elástica. Porque se o eixo for plástico, ele deforma e fica deformado. Não. Ao ocorrer a trinca, vai acontecendo essa deformação aí.
A pessoa silenciou aí, né? Vamos lá. Tranquilo aqui, gente? Professor, Ok? quando essa trinca começa a andar, tem alguma solução para ela ou é deixar ela romper e tocar o barco? Como é que funciona? Boa pergunta. É o seguinte, foi Davis? Lá, geralmente, lá, quando a gente Ivan. dá Ivan. manutenção dos eixos lá, Uhum. ele começa essa trinca, né? Aí Sim. nós pega e faz um corte, assim, retirando essa trinca toda e faz Uhum. um revestimento com solda, WA12, uma solda assim mais resistente, né? E Pois é. continua, faz uma usinagem nele e ele continua. Você Ele não respondeu, pode, eles não deixam exceder a metade do diâmetro, né? porque senão ele se rompe de forma frágil. Se ele Excelente. se romper a metade dele, perde o eixo. Aí Perde o quando ele eixo. está no início, nós faz o corte, tira a trinca toda, né? Uhum. E faz o preenchimento, leva na usinagem e amonta de novo. Agora, que equipamento que é esse? Que eixo que é esse? Qual que é o material do eixo? É umas enroladeiras. O professor, o material eu não sei, porque eles não deixam a gente muito aprofundar na parte do pessoal da qualidade. Lá na empresa eles estão a rincha, sabe? O pessoal da manutenção não pode envolver o pessoal da qualidade. Segurança, esse lá é uma rincha danada. Me desculpa falar em até tá até gravando, mas é uma rixa besta, né? Não, Porque não, se Tá todo todo mundo junto, né, Eu acho professor? assim, é todo mundo junto, né? Eu acho que é uma coisa tão, professor, né? Oi. é igual o Luciano Maxwell aí, ó. E sabe, não é? Luciano inspetou, o Maxwell manda as peças, o Luciano reclama as peças tudo. O- Lá é o pessoal da qualidade, eu não gosto que o pessoal da manutenção envolve no serviço deles. Aí vem o segurança do trabalho que não gosta nenhum dos dois. Aí dá aquela bosta lá na firma, aí cada um faz o seu. É uma pena, porque se ganha muito quando a empresa tem cultura e de compartilhamento, porque muitas vezes a manutenção não sabe o que está acontecendo, a qualidade acha que é a manutenção, e às vezes, na verdade, é a operação que está fazendo uma coisa errada, que se reunisse todo mundo, resolveria. O cara da operação, então não posso fazer isso, pronto, faz um novo procedimento. Então, é um negócio, eu já passei por isso, tá, Ivan? Não falo por mal, não, mas infelizmente uma coisa ruim para a empresa. É muito ruim para a empresa, e às vezes é ruim para todo mundo. Porque às vezes vocês trabalham mais, poderia melhorar um processo, poderia melhorar uma forma de trabalhar, mas tudo bem, né, professor? Não entra onde o senhor não é chamado. Mas o que acontece? Eu gostei muito da sua pergunta, porque essa questão de solda, né, por isso que eu te perguntei o material, ela depende muito, tá? Porque se você pega, por exemplo, um aço SAE 4140, 4340, né, que tem ali um certo teor de molibdênio, ele tem um tratamento térmico duplamente revenido. A gente vai ver o que é revenimento. Se você jogar uma solda nesse eixo, é muito pior. Tá? Um eixo de vagão, por exemplo, não tem esse tipo de procedimento, não. É procedimento, achou a trinca, qualquer tamanho, tira, sucata. Então, depende muito da área que você está trabalhando, qual tipo de equipamento, qual tipo de aço que está envolvido. Normalmente, se for um aço ligado, por exemplo, 43, 40, com tratamento térmico, esquece. Não, É professor, tirar e jogar fora. lá não é coisa Tá? tão Gostei muito da sua pergunta. Isso. E às vezes é um eixo de aço baixo teor de carbono. É um processo que, se o eixo ele se fraturar, não vai trazer danos. Então, tudo isso tem. Por isso que a mecânica e a metalurgia é muito ampla, né? Você pode pegar na área e falar, filho, aqui não pode fazer isso no eixo, não. Trinca é sucata. Mas você me deu um exemplo aí que não tem problema nenhum você encher ele de solda e colocar para rodar novamente. Bacana? bacana, professor, mas lá não é coisa, o eixo assim lá não é tão bruto assim, né? Igual de vagões, igual de caminhão, não. São Uhum. mais assim de motor, né? De motor, lá tem umas enroladeiras, né? Tem Uhum. enroladeiras que eles entram com a barra, né? O tarugo Uhum. da frente, aí enrola, cai na têmpera e segue linha. Aí esses rolamentos, esses eixos que dão problema, entendeu? Porque é um uso constante, né? De noite, uma hora ele para. Uhum.
Sim, é um processo diferente, né, de outros. Imagina um eixo de ponte rolante. Está ali nos equipamentos. Para isso, né? Eu estou dando alguns exemplos, né? Eu estou te falando que tem outros, e assim como terá outros equipamentos na manutenção, que não tem problema você fazer uma recomposição de eixo e colocar ele para rodar novamente. Mas tem outros que isso aí não é conversa. Inclusive, essa origem de trinca aqui, tá, gente? Para eixo de vagão, por muito tempo, que o pessoal era técnico, né? Era um problema no seguinte, não sei se eu já comentei, às vezes estava um dia muito frio, o cara estava lá debaixo do vagão, para esquentar o eletrodo, ele riscava em cima do eixo. Agora, imagina um eixo temperado que você risca um ponto de solda. Era ali que era a origem da trinca. Tá? Eu não tenho essas fotos, mas eu perdi o meu... Perdi ele, tá parado aqui. O cara riscava o eletrodo no eixo mesmo? No eixo duplamente, tratado. E aí, daqui a um tempo, você pegava o eixo com trinca, estava lá a origem certinho da solda. Eu tinha essas fotos, eu perdi. O cara levar um pedaço de ferro qualquer, né? Encostar para esquentar o eletrodo, a ponta do eletrodo, mas vai direto na peça mesmo. E aí, Evan, entra em cima disso que eu comentei antes. O que a gente foi fazer? A gente era da engenharia, fomos no pessoal da operação e treinamos. Gente, não pode, não é isso. O cara não tinha noção do que ele estava fazendo. Às vezes nem fazia por mal, mas ele precisava de alguém falar, olha, se você fizer isso, amanhã você vai derrubar um vagão. Um dia a gente não vai pegar isso no ultrassom e isso vai dar uma falha catastrófica. Então, é o que eu estou te falando. Muitas vezes, né, a equipe tem aquela rixa, mas em vez de somar, está se subtraindo, tá bom? É exatamente isso em cima, né? Professor, não entra nisso. Beleza, eu não aguento, desculpem, eu não aguento. Essa semana lá na empresa, lá, os supervisores lá da manutenção, da produção e da qualidade, lá, eles tomaram um pega para capar grande lá dos diretores da empresa com essa rincha deles, né? Uhum. Porque chegou um forno novo lá, aí eles ficam com essa rincha, né? Aí deu um problemão lá, sabe, professor? Eu não sei bem da história do que aconteceu, não. Mas que eles levaram uma ferrada muito grande, a conversa que chegou no meu ouvido, foi que a ordem foi para eles parar com essa rincha, que é uma empresa só. Chega nesse ponto. Se não der ruim para os dois, se continuar assim. Vamos lá. Professor. Oi. O senhor estava falando aí de eixo. A mesma coisa se aplica a bloco de motor, né? A mesma coisa se aplica a bloco de motor, eixo de caminhão. Gente, não pode. Esses materiais não pode. É problema para frente. Bloco de motor é um exemplo bom porque o motor ele recebe muita carga, né, professor? De todos os lados. Então, se tiver uma trincazinha, ele acaba rompendo. Ela vai ao longo do tempo ter problemas, né? Ainda mais que o motor é fundido. E recuperação de solda ali, pelo menos, eu desconheço, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Olha que legal esse aqui, ó. Então, gente, o que representa a fratura de ducto? Você tem que ter essas linhas que são chamadas marcas de praia. E essa estrutura fibrosa aqui, ó, né, é quando o eixo chegou no limite de tensão que ele suporta. Daqui para cá ele rompe de uma vez. Por isso que fica fibroso assim, ó. Então eu queria trazer isso para vocês, porque eu acho isso muito interessante, né? Isso aqui, gente, é objeto de análise de falhas. Tá? Se tem uma falha catastrófica ali, a primeira coisa que eles vão estudar é isso. Pô, a fratura foi dúctil? Né? Primeira pergunta, a fratura foi dúctil? Tá? É um tipo de estudo, né? Causas processuais, porque o equipamento estoura ali, morre um monte de gente, né? Não gosto de falar isso, não, mas é um objeto de estudo. A fratura foi dúctil? Não. A fratura a gente consegue ver a olho nu, assim, não consegue? Consegue, a olho nu você já identifica se ela foi... Uso M12, né, que são maiores um pouco, a gente consegue ver quando eles rompem, assim, ó. Isso. Você percebe as linhas, né? Ô, professor, vou ter que sair aqui, eu tô trabalhando hoje. Boa aula para vocês aí, tá, gente? Beleza, meu pessoal.
Uau, bom Obrigado, trabalho. viu? Eles colocam esses parafusos M12 e aperta e vai apertando, né? Aí, uma hora ou outra, ele rompe e a gente consegue ver um pouquinho disso aí, essas marcas nele mesmo. Legal. E aí você identifica, né? As linhas. Aí eu falo com você, e para você tirar esse pedaço de parafuso lá de dentro? Difícil? Ah, é difícil, você tem que sacar ele, né? Você tem que só dar uma porca na cabeça dele e vir torcendo. O problema é que ele costuma sair inteiro. Mas tem alguns que costumam ir rebentando lá dentro, né? Nossa. Porque quando ele se rompe, ele fica quente, né? Ele esquenta primeiro para depois se romper. É complicado, hein? Agora, fratura frágil. Vamos continuar. Já em materiais frágeis, as trincas podem se propagar de maneira extremamente rápida, acompanhadas de muito ou pouca deformação plástica. Tais trincas são denominadas instáveis. A propagação da trinca, uma vez iniciada, irá continuar espontaneamente sem aumento da magnitude da tensão aplicada. Rompe de uma vez, né? Rompe de uma vez. E aí, gente, é aquilo que eu falei. Você tem um material dúctil, não quer dizer que a fratura vai ser dúctil. É isso? Qual que é o diâmetro do parafuso lá, o Ivan? Você usa torquímetro lá para fechar determinados equipamentos? Como é que é? Pessoal, o que é isso, né? Torquímetro. Todo mundo conhece, né? Torquímetro. Sim. E é uma ferramenta muito doida. Legal, né? Pelo menos em vídeo ela parece ser muito longa, ela dá o ponto certinho do aperto. Cadê o Jefferson? Ele está aí hoje? O Raul. É bacana, né? Jefferson tá não, professor. Oi? O Jefferson tá não. Agora eu estou chamando o pessoal, né? Davidson tá aí? Acho que eles já estão trabalhando, professor, porque eles não é de perder aula. É. Hugo. O cara tá dentro do alto forno lá, essa galerinha é do forno, o Hugo, Jefferson. Ah, beleza. Rômulo tá aí, beleza. Cleiton tá aí, Ivan, Lucas e Maxwell tá aí, beleza. Ok. Opa! Bom. O Jefferson tá aí também. Aí eu trabalho 18, 24. Eu vou fazer 18, 24 e 30. Vamos lá. Então, o que eu queria falar para vocês, você estava perguntando do torquímetro, é exatamente, às vezes, uma característica de se colocar uma carga muito elevada, né? Se um eixo, por exemplo, se coloca uma carga muito acima do que ele suporta, no equipamento, ou, no caso de apertar um parafuso, Professor, Oi? nessa foto aí, a trinca começa por onde essa seta está indicando, hein? É, o início da trinca. E se rompe de uma vez, tá? E não quer dizer, o que eu estou querendo chamar a atenção, que não quer dizer que esse material ele seja frágil. E sim que, muitas vezes, a operação usou alguma carga inadequada. Então, você vai apertar um parafuso, não é isso? Apertar um parafuso. Às vezes, o cara apertar às vezes, ele usar um torquímetro, ele pega uma pneumática, coloca ela lá na potência máxima e aperta. Tum! Arranca a cabeça do parafuso fora. Fratura frágil, apesar do parafuso ser um material duplo, porque ele está dentro
do Aí o processo cara de pega e fala que o parafuso não presta. Pois Você é, só tá que falando. aí é muito bom essa observação, porque se o material for de responsabilidade e for para análise de falhas, no ensaio vai mostrar que ele estava dentro das especificações. E aí fica claro, se ele pega um pedaço daquele corpo de prova que fraturou frágil, na porta fratura frágil, e faz um ensaio de tração nele, faz um ensaio de impacto, e ele é aprovado, fica claro que a operação errou. Muito boa essa observação, tá, gente? Então, é assim que acontece para a responsabilidade de materiais. Professor, o que eu já Chega espanei, nesse nível de investigação. Oi? o que eu já espanei de parafuso na empresa é brincadeira. A gente tem um conceito inicial de que se você apertar até sair água, não é isso? Que aí é que você tem a qualidade, e não é assim. Tem muitos equipamentos que eles têm torque normalizados, né? Quando eu falo torquímetro, porque você define a quantidade de torque, né, de força que você vai colocar ali, ele instala, quando ele instala ou que apita, que seja que for, que é um instrumento que ele vai te mostrar para que acabou. Aqui é o torque ideal. Tudo bem? Eu estou dando exemplo de parafuso, gente, mas é uma carga de um eixo que está acima, tá? É uma sobrecarga de um equipamento qualquer que foi ultrapassada pela operação, né? Por achar que aguenta, né? Por querer aumentar a produtividade e por aí vai. Bacana? Então, eu queria mostrar isso para vocês, e isso é um cerne muito importante da indústria, né? Entender que a fratura frágil não quer dizer que ocorre sempre no material dúctil, e a primeira coisa, uma das características é exatamente essa questão de sobrecarga. Aí, ó, mais uma aí. Ô, professor, não sei se faz sentido. O Raul vai me entender. Tem alguma chapa que você vai dobrar na hidráulica que elas costumam dar uma quebra na dobra de fora a fora assim, ó. E a gente também consegue analisar essas marcas de praia na dobra da chapa também. Você já viu lá, Raul? Já a chapa muito grossa. Isso, ela dá ela trinca assim de fora a fora, assim, a dobra. Até chapa 1/8, Ivan, dependendo de como que é a dobra, ela aparece a trinca externa. Interna eu já não sei, que não tem como a gente fazer o teste lá, né? De ensaio. Mas por fora assim já dá pra ver. Não trincas a ponto da chapa quebrar, mas trincas pequenas, igual tá a imagem que o professor está mostrando. Mas principalmente chapa 1/4. A gente, Cuidado, a gente dobra ela até 1/4, professor, e aí aparece umas trincas bem. O problema é que ela perde a resistência mecânica dela. Aquela dessa trinca, dependendo do serviço, você Pois coloca é, ela, arranca de uma vez toda. dependendo do que você vai fazer, né? cuidado, gente. Só um detalhe aí, não sei se vocês falaram por acidente, a marca de praia é esse aqui, tá? Essas linhas. A marca de praia é a fratura dúctil. Essa característica toda fibrosa dela aqui, ó, né, não é praia, não. Característica de fratura dúctil, tá vendo? Igual a gente está falando, hein, professor? Essas fraturas que a gente consegue ver a olho nu, elas são denominadas normal de praia ou não? De praia mais interna? A de praia é essa aqui, ó. Essas linhas, inclusive, elas têm oxidação nelas, né? Elas costumam ter uma oxidação nela, por quê? Por causa do tempo, né? Imagina o seguinte, essas aqui, ó, foram abertas primeiro, ó, que a origem foi aqui, ó. Imagina, no primeiro mês apareceu essa abertura do eixo aqui, ó. Aí ele vai ter umidade, isso aqui vai oxidar, ó. Aí no próximo mês essas aqui. Então isso aqui vai oxidando, isso fica até oxidado. Enquanto que a marca dúctil, a fratura frágil, perdão, ela é brilhante, tá? Ela é brilhante. Ela de uma vez, ela não demora 1, 2 meses, para 3 dias, 4 dias, dependendo da peça para acontecer. Senão ela quebra na hora. Ok? Queria que vocês diferenciassem isso. Fratura dúctil tem as marcas de praia, que é à medida que o tempo vai passando, aquela trinca vai caminhando com o tempo, tá? E tem essas linhas chamadas de fratura dúctil.
E a frágil não, é um rompimento abrupto, de uma vez só. Professor, então, essa comparação que nós fizemos aí é dessa aí, é de frágil. Frágil, Ela né? se rompe de uma vez só, não demora, não. Isso, Ela isso. começou no início lá, ela rompe na hora. Exatamente, isso é uma fratura frágil. Ah, quer dizer que o material é frágil? Não. É que uma força excessiva, uma carga excessiva no material dúctil também pode gerar uma fratura frágil. Show? Eu apaguei a foto, professor, senão eu te mandava aí pra ver o seu do tipo assim, né? Uhum. Lá no caso, lá como que era. Mas é igual o senhor tá falando, né? No material um bota você faz, mas vou nesse. Que aparece essas trincas bem levinhas visualmente, assim, a olho nu. Uhum. A gente vê, né? Eu trabalho com isso, né? A gente vê lá direto, lá quando tu vai dobrar essa chapa de espessura um pouco mais grossa, né? 6 milímetros. Tal, né? A gente dobra até 6 milímetros lá. Vê a olho nu, é umas trinquinhas bem levinhas na chapa. Não atravessa ela toda, não, né? Não, só onde que pega, vamos supor. Tem lá, tem até o tamanho da chapa comum, né? Só nas pontas, assim, onde faz a curva, entendeu? Tem fórmulas empíricas, tá? Para limite de espessura que você pode, ângulo de espessura que você pode dobrar para materiais com ductilidades, com alongamentos diferentes, né? Se ultrapassar esse limite aí, vai ter essas falhas. Aqui tá 2 exemplos, tá? A ductil, olha só que legal, ela tem uma característica de taça cônea, o material se escoa, enquanto que a frágil ela fica muito reta, tá? A frágil também ela pode romper a 45 graus. Tem materiais que você vê que ele fica assim, ó, a 45 graus. E a dúctil vai acontecer aqui vai acontecer uma, como é que a gente fala? Um empescoçamento, né? Na região que fratura, ó, ela vai ficar mais fina. Isso é uma característica de fratura dúctil, tá? Também, ok? Professor, então o dúctil, para ele se romper, primeiro ele estica primeiro para depois se romper, né? Isso, ou ele acontece isso aqui, ó. Isso aqui é uma forma de deformação, né? Isso aqui é uma forma de... As marcas de praia é uma forma de deformação também. Aqui, é claro que não está acontecendo um alongamento, mas a trinca está caminhando lentamente. É uma forma de deformação de dúctil. E a frágil não, ela é abrupto, né? De uma vez só. Bacana? Bom, já vimos que o material dúctil ele pode se romper de forma frágil. Por excesso de carga, gente, por causa de temperatura. Vocês já viram algum filme? Eu gosto de fazer filme, né? O cara congela, né? O inimigo congela todo, aí o cara vai dar um soco nele, o cara quebra. Já viram algum tipo de filme assim? Você estava no Star Wars, né, professor? Exterminador do Futuro, é um filme antigo, né? O cara faz o exterminador congelar e vai lá e dá um... Ah, tem um Tem um também que o cara congela no final, gente. Um filme com... É antigo também, esqueci o nome do ator. O cara congela, vai lá dar um chute no cara, ele estoura todo. Ô, professor, aqueles carros que eles ficam na temperatura assim, bem abaixo de zero, né? Uhum. O aço deles são mais especiais um pouco, não são? Isso aí. Do frio, porque se eles quebram, né? Exatamente, né? E isso aconteceu na Segunda Guerra, né? Quando a Rússia, ela se... o Stalin, né? Ele começa a perder a guerra, ele monta uma estratégia contra Hitler, que é adentrar para a parte mais fria da União Soviética. Claro que a ideia não era, claro que a ideia dele inicial não era que os equipamentos alemães quebrassem. Ele não tinha isso em mente, não. O que ele queria é o seguinte: sitiar as cidades, tirar toda a comida, porque quando os alemães chegassem, não tinha comida, né? Imagina, você andar dias, antigamente
a velocidade não era tão grande assim de você chegar em cidades, né? Mas imagina você caminhar, não encontrar resistência nenhuma, cansar, chega na cidade, você vai achar que tem comida, porque a guerra era assim, né? Tipo, a primeira e a segunda, até as outras era assim, você chegava na cidade, dominava ela e pegava os recursos, né? Então ele tirou todos os recursos da cidade, então eles caminhavam, quando chegavam lá não tinha comida, não tinha nada. Eles ficavam um pouco mais fracos. Mas eles tiveram também problemas com equipamentos, porque uma parte da Rússia era muito fria, e a Rússia, né, já tinha muitos anos, eles moravam ali, né, eles já conheciam que o aço quebrava numa determinada época, mas alguns alemães não sabiam, né? Então os equipamentos deles quebraram exatamente por influência da temperatura. Então tem alguns materiais, gente, que à medida que a temperatura dele cai, ele deixa de ser dúctil e se torna frágil. É o que acontece exatamente aqui. Olha que interessante, ó. Vamos pegar essa... Eu nem sei qual aço que é esse aqui, esqueci de colocar, mas presta atenção aqui, ó. A energia absorvida, né? Ou seja, aquele aço que em uma determinada temperatura, vamos colocar aqui até aproximadamente 25 graus Celsius aqui, ó. Tá vendo? A energia dele está no alto aqui, ó. Está no alto aqui, ó. Fazer uma reta aqui, cruzando aqui, ó. Ele tem 80 joules de energia absorvida, ou seja, ele aguenta bastante impacto. Quando ele chega aqui, vamos pegar o zero aqui e vamos passar aqui, ó, menos 25. Quando ele chega a menos 25 graus, olha como é que a energia dele cai para 40. Quando ele chega a menos 50, olha como a energia dele cai para 20. Quando ele está a menos 100 graus, olha como ele chega aqui a quase zero de energia. Então, eu brinquei do filme, mas é o que acontece com muitos aços, que quando a temperatura dele cai muito, né, é quase que você dá um soco nele, ele quebra. Esse aqui, ó, a 150, se você der um soco nele, ele quebra. Quebrar, né? Dá até para fazer umas apostas, né? Dá até para fazer umas apostas, eu nunca tinha pensado nisso, mas me ocorreu essa ideia, né? Pegar alguns aços aí e falar, se duvida que eu quebro esse aço aqui na porrada, né? Você colocar uma luva, né, gente? Você mergulha lá no nitrogênio, tira ele, pá, quebra. Ele está quase zero de energia, gente, não aguenta choque, tá? Eu não sei qual aço que esse aqui devia ter tirado. Ele é foda, né, professor? Ele rebenta mesmo, né? Não é todos os aços, tá, gente? É tanto que há vasos criogênicos, né, que são vasos que aguentam gases de baixíssimas temperaturas, à base de alumínio, por exemplo, né? Então, tem certos vasos com elementos ligados nele que ele aguenta baixas pressões, mas outros não, tá? O carbono mesmo é um que é meio complicado. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é excelente, ó. Influência do teor de carbono no comportamento dúctil frágil. Então, vamos pegar aqui um aço baixo teor de carbono. O baixo teor de carbono é terrível aqui, ó. Olha o aço 0,0. Olha o 1010 aqui, ó. Olha o 1010. A 0 graus ele tem uma resistência ao choque de 20 kg/cm². Mas se você chegar ao 0,10 aqui a menos 40, ó, ele está abaixo de 3, ó. Então, o aço com baixo teor de carbono, ele é problemático. Enquanto que um de alto teor, o 1045 já tem uma resistência maior. Ó. Isso aqui é um SAE 1045. Ó. Ele já não tem tanto problema de choque com baixas temperaturas assim. Né? Ele não sofre tanto igual o 1010. O 1010 tem energia altíssima, né? Uma determinada temperatura, mas ele cai muito. O 0,62, ó. O 1045, 1060, 1045, quando chega no zero, está até baixo aqui, ó. Mas na temperatura de 60, ele não tem tanta energia assim. Então, não há uma queda brusca. Apesar de todo o aço carbono a baixa temperatura, né? Se pegar a menos 20 aqui, ó, é muito complicado de trabalhar. O que eu estou querendo mostrar é que o 1010 ele tem uma variação muito maior em relação à temperatura ambiente do que o 0,62. Mas aço carbono, para baixa temperatura, esquece, né? Vai colocar um tanque de nitrogênio, esquece, gente. Com pressão, vai estourar. Ok? Então,
é uma característica, né, de você usar determinados materiais, que o Ivan perguntou, né? Eu acho legal isso aí. Ô, professor, então com o maior teor de carbono, ele tem mais resistência ao frio? Para aço carbono, não. Ele tem menor percentual de variação de choque. Está vendo que ele está aqui abaixo do 10 na temperatura ambiente? E no zero, olha lá, ele está no 3. Ó. Ou seja, ele não aguenta baixa temperatura do mesmo jeito que o outro, mas a variação dele é menor do que o 1010. Aqui. O 1010 está aqui em cima, quando chega na temperatura, ele cai muito. Ó. Por que eu estou falando que essa variação é importante? Porque quando você pega um projetista, quando ele pega um 1010, ele fala, não, ele aguenta muito choque. Perfeito? E ele já sabe que o 1060 não aguenta tanto choque assim. Então, é mais fácil ele errar com material 1010 para baixas temperaturas, porque ele joga a resistência do choque dele lá em cima, entendeu? Enquanto o 1060 ele sabe que já é baixo. Mas todos os dois, tanto o 1010 como o 1060, para baixa temperatura, aço carbono não serve, tá, gente? Tem que ser outro aço ligado aí, que tenha teores de alumínio, cromo, outras características. Oi? Cilindro que carrega. O senhor falou agora isso, esse negócio gelado aí, ó. Uhum. Ele é um aço. Qual que é aquele aço, então? O Ivan, não vou saber. O aço em si eu não vou saber. Mas você fala que nos reservatórios, né? Isso. Não sei. Depois eu vou deixar de para casa para vocês aí qual tipo de aço que são os vasos criogênicos. Ok? Chama vasos criogênicos. Depois você pega aí vaso de pressão criogênica. Né? O nitrogênio rebenta isso tudo, né? Por causa disso, né? Dessa transição. Ele deixa de ser... Ele não aguenta qualquer choque. Você coloca pressão nele, ele estoura. Ele estoura. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu tenho noção dos elementos químicos, mas o aço em si é porque eu não trabalhei, eu realmente não estou lembrado. Minha pessoa enrolar o cima, não estou lembrado quais são os tipos de vasos. Tá? Depois eu procuro o que e acho para vocês. Bacana? Professor, é inoxidável, né? Não? Pois é, mas até o inoxidável, eu vou trazer para vocês depois, né, os ferríticos ou os austeníticos, tá? Vou trazer isso para vocês. Já estou montando essa aula. Não pode ser qualquer um, né? Por quê? Porque o próprio aço inoxidável ferrítico ele tem baixo teor de carbono, né? É um pouco complicado em relação a isso. Tem uma classificação de aços inoxidáveis também. Mas você tem razão. Aí ganhei meio ponto. Eu vou... Melhor que nada. Bacana, gente. Então, a temperatura é um fator de influência. Ela pode fazer com que um aço que seja dúctil se comporte de maneira frágil também. Para fechar, né, a falha por fadiga é uma falha, é um tipo de falha em que o material ele é solicitado abaixo, ou seja, ele está dentro da região elástica, mas por o aço ter imperfeições, né, essas falhas, ela, ao longo do tempo, pode ser que, né, e aí isso tem que ser bem calculado no projeto, por quê? Porque às vezes o aço está trabalhando dentro da região elástica, ou seja, ele não sofre deformações plásticas, e ele é dúctil também,
Mas por ele ter defeitos, né, inclusões ou outro tipo de defeitos internos, pode ser que aconteça um processo chamado de fadiga, tá? Um processo de fadiga. Só para vocês terem noção que não é a mesma coisa, só para a gente ter uma ideia, né, quando a gente pega um clipe, por exemplo, e fica balançando ele chega até a esquentar, né? Isso é muito parecido com fadiga, mas não é fadiga. Por que que não é, gente? Porque quando a gente dobra o clipe, a gente passou do limite elástico para o limite plástico dele, tá? Mas é só para a gente ter uma noção que a fadiga é um pouco parecido com isso, né? O material só que ele está trabalhando dentro da região elástica. E o clipe que a gente está dobrando não está na elástica, não, está plástico. Mas é só para vocês terem uma noção que a fadiga funciona dessa forma, tá? Então, o material ele fica ciclando ali, né? Ele tem várias tensões ao longo do tempo, e como tem um defeito, se ele não for bem calculado ali a questão de fadiga, ele vai se romper dentro da região elástica mesmo. Tá? Então, o ensaio de fadiga, por exemplo, né, ele tende a prever o comportamento do material e o seu próprio limite à fadiga. Né? Então, tem um cálculo que é feito, tá? É até um cálculo de logaritmo, a gente não vou trazer isso para vocês, deixa para quando vocês estiverem fazendo engenharia, tá? E você calcula ali um limite em que se ele trabalhar abaixo daquela tensão elástica, ele nunca vai se romper por fadiga. Agora, se ele ultrapassar esse limite aqui, uma, duas, e começar a ultrapassar outras vezes, ele vai se romper por fadiga sim, tá? Alguns fatores: composição química, condições de fabricação, frequência da tensão aplicada, né? Quantas vezes que essa tensão aplicada por unidade de tempo, a temperatura influencia, dimensões da peça, o efeito da forma, concentração de tensão. Um exemplo bem simples aqui, tá, gente? Todo eixo, ó, ele tem uma curva aqui, né? Não sei se vocês já perceberam, ó. O eixo não é reto assim, não. Às vezes um eixo é reto aqui, ó, é a tendência de cagada. Por quê? Aqui tem que ter uma curva. Se não tiver uma curva aqui, essa quina do eixo aqui, ó, é concentrador de tensão, tá? Isso é evitado na maioria dos eixos. Tratamento superficial tem que tomar cuidado, pode ser um concentrador de trinca aí, que vai ser fadiga ao longo do tempo, o efeito do meio e o efeito do atrito. Vou fechar, chega, né? Deixa eu ver, alguém colocou uma mensagem aqui, eu acho que essa aula chega, ela deu o que deu já. Usa-se aço carbono e aço inoxidável. São dois tipos de aço. Exemplos são aqueles tanques grandes de nitrogênio que ficam dos lados de fora de algumas empresas. É isso, Maxwell? Positivo. Mas o aço não é carbono, aço, carbono, tá? Deve ser um aço ligado aí. Tranquilo? Para nitrogênio, não. Perigoso. Professor, a próxima aula agora é sua também, né? É É ensaio, né? ensaio. Deixa o pessoal fechar a gravação. Pronto.